Graça e paz, Deus esteja abençoando a tua vida. Mais uma vez estamos aqui, né, para falarmos da palavra de Deus, falarmos das coisas do Senhor. Nós estamos fazendo um estudo sobre os anjos. Os anjos. Esse já é o segundo estudo, tá? Em que nós estaremos falando algumas coisas que a Bíblia nos diz, né? Que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos revela. E a primeira coisa, né, que nós temos que ver sobre os anjos é quem são? Quem são? Quem são os anjos? Né? Essa pergunta, né, requer uma resposta básica. Tá? Os anjos são seres espirituais criados especialmente com a mais alta distinção entre todos os seres vivos criados por Deus. A primeira coisa que a gente tem que saber é que os anjos foram criados uma missão específica, tá? E foram criados, né, são seres distintos do restante da criação. Eles exercem atividades especiais e importantes no mundo espiritual. Os anjos foram feitos para exercer atividades importantes, atividades daquilo que Deus designar no mundo espiritual. Mas não são independentes. Eles não são independentes, tá? Pois executam as suas tarefas dentro dos limites que Deus lhe dá, quer dizer, que o Criador lhe dá. Fazem aquilo que Deus determinar. Cumprem apenas as tarefas que Deus determinar para eles. O que for para eles fazerem, eles obedecem à ordem de Deus. Mas existem alguns conceitos, né? Talvez pela ignorância, né, de pessoas desconhecerem a palavra de Deus, pelo analfabetismo bíblico, né, podemos assim dizer, de algumas pessoas, né, que têm uns conceitos errados sobre os anjos e acabam, às vezes, enveredando por heresias, né, e apenas por desconhecimento, apenas por não conhecerem a palavra de Deus, tá? E por apenas ouvirem o que alguns lhes dizem, tá? Então acabam acreditando naquilo, nas mentiras, né? Acabam acreditando naquilo que algumas pessoas falam para elas, tá? Alguns conceitos errados, né? No misticismo, né? No misticismo moderno, os anjos são mostrados como seres que podem até ser manipulados. Diz que há um anjo para cada pessoa em cada dia. Alguns misticismos, né? Os místicos, né, pelo desconhecimento, dizem, não, existe um anjo para cada pessoa, um anjo para cada dia, tá? E em alguns grupos, né, em alguns grupos até ditos cristãos, né, eles também cometem muitas heresias por ignorância da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela nos dá exatamente quem são os anjos e qual a missão, qual é o trabalho deles, qual é a função, tá? Qual é o objetivo deles terem sido criados. Os anjos, ultimamente, têm sido motivo de grande curiosidade
porque as pessoas se sentem atraídas por este assunto. Mas é bom que a pessoa se sinta atraída pela Bíblia, tá? Por aquilo que a Bíblia diz. Então, esse estudo que nós estamos fazendo, tá? É um estudo que vai nos revelar o que a Bíblia está nos dizendo, o que a Bíblia está falando a cada um de nós, o que está escrito na Bíblia. Porque só a palavra de Deus é a verdade. Então ali está a verdade, ali está justamente aquilo que nós devemos saber, tá? Devido à ignorância, né, generalizada quanto ao ensino bíblico acerca dos anjos, e também ao crescimento de uma época, né, em que chamado New Age, ou a nova era, né, está se instalando, né, no mundo, aí, os preparativos para o anticristo, e isso aí é um assunto para outro vídeo, tá? Primeira coisa que nós temos que saber, tá? Foi uma das coisas que me motivou a fazer esse estudo, foi justamente eu encontrei com uma pessoa, e essa pessoa me perguntou se os anjos eram pessoas, seres humanos que haviam morrido e que haviam se transformado em anjos. Não é. A Bíblia não é isso que a Bíblia diz. Ser humano é ser humano. Tá? Ele tem o destino dele. Aqueles que morreram com Cristo, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram salvos e aqueles que não morreram salvos. Então tem o seu destino. Então, em nenhum lugar das Escrituras Sagradas é dito que os anjos são a evolução dos seres humanos. Na verdade, são duas classes distintas. São duas classes que têm o seu objetivo, né? Segundo a palavra de Deus, o seu objetivo de terem sido criados e seu destino após a morte. Tá? Foram criados separadamente, a gente vai ver lá na frente, tá? Em outro estudo, tá? Sobre a criação dos anjos. Lá em Colossenses 1,16, diz assim: porque nele em quem? Em Jesus Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, seres humanos é uma criação de Deus, os anjos também são criação de Deus. Outra coisa que nós devemos saber também é que os anjos são espíritos ministradores. A Bíblia diz em Hebreus 1:14, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quer dizer, um dos trabalhos dos anjos é estar ministrando, entendeu? Guardando aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Tá? Os anjos estão acampados ao redor deles. Os homens, né, foram criados do pó da terra, à imagem e semelhança de Deus. Tá? Gênesis 1:26 e 27 diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Depois você pode consultar lá em Gênesis 1:26 e 27. Tá?
que certamente você vai encontrar ali a criação dos homens. Os anjos são seres completamente distintos do ser humano. São um tipo de criatura de Deus totalmente diferente do homem. E nós vamos ver isso aí um pouco mais adiante lá do estudo. Tá? Agora, se a gente raciocinar, a gente vai ver por que Deus criaria seres humanos para transformá-los em anjos depois de mortos. Por quê? Não haveria, não há o porquê Deus criar seres humanos. Aí a Bíblia diz que os seres humanos têm um objetivo na criação e os anjos têm outro objetivo, tá? Depois você pode ver em Gálatas 6:8, diz assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Tá bom? Muita gente também interpreta mal as palavras de Jesus quando diz em Mateus 22:30 que no céu, né, após, quando nós estivermos com o Senhor, nos céus, seremos como os anjos. Ele não fala ali que seremos anjos, tá? Que seremos como os anjos. Mateus 22:30, depois você pode ver na tua Bíblia. O Senhor Jesus não está afirmando no sentido literal, mas apenas se referindo ao casamento, que era a questão em pauta com os saduceus ali naquele momento ali. Então, anjos não são um estágio de evolução espiritual humana. Algumas seitas creem que os homens evoluem, né, até o estado de se unir à essência de Deus, e acredita que o homem primeiramente passa pelo estado de anjo. Mas isso aí não é bíblico. Não é bíblico. A Bíblia diz que homem é homem e anjo é anjo. Tá? Então, nós, quando partirmos desta vida, nós estaremos com o Senhor, continuaremos almas, mas não nos transformaremos em anjo. Nem as criancinhas, a gente vai ver lá na frente, lá em outro estudo. Nem as criancinhas que morrem também se transformam em anjinhos. Tá bom? Então, meu amado, minha amada, que está aí vendo esse vídeo, que Deus esteja te abençoando, tá? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta vida que está vendo, essa pessoa que está vendo esse vídeo, que ela esteja sendo ensinada pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém?